militares, gente que exerce carreira militar, seja no Exército, na Marinha, na Aeronáutica ou nas polícias militares, tem direito à redução de jornada? Quer saber? Aguenta aí que eu já te conto. Pois é, gente. Você pode até pensar, você que já sabe que o STF há pouco tempo decidiu que todos os servidores públicos que têm um dependente com TEA, transtorno do espectro autista, têm direito à redução de jornada, você pode até estar achando contraditório esse vídeo. Fala, peraí, esses militares aí que o doutor Lucério falou, eles não são servidores públicos? Se são, então se os outros têm, eles também têm. Eu acho que essa é uma boa lógica para se pensar. Mas a indagação que eu fiz no início do vídeo, ela é necessária. Sabe por quê? Porque, embora essas pessoas das carreiras militares sejam servidores públicos, eles não pertencem ao mesmo regime jurídico dos servidores públicos comuns, dos servidores públicos das carreiras civis. É um regime diferente. Então, introdutoriamente, eu queria te dizer que existem 3 regimes jurídicos principais dentro da administração pública. Regimes jurídicos de trabalho. São enquadramentos legais que situam uma pessoa que presta serviço à administração pública. A administração pública indireta, nós podemos falar do regime jurídico da CLT, que é o regime jurídico dos seletistas. Esses seletistas, eles não são servidores públicos, eles são empregados públicos, porque eles, embora exerçam a profissão, porque passaram num concurso, embora eles estejam, para alguns efeitos, submetidos às regras do direito administrativo, eles são servidores que são remunerados conforme a CLT, que têm os direitos previstos na CLT, que recebem que têm FGTS, que têm, enfim, os direitos que são previstos na CLT. Portanto, diferente do servidor público estatutário. O servidor público estatutário tem como regime jurídico que disciplina ali as regras da sua carreira o Estatuto do Servidor Público daquela fazenda pública para a qual ele trabalha, ou seja, o patrão dele. Pode ser um município, todos os municípios têm um regime jurídico, tem um Estatuto do Servidor Público, ou às vezes mais de um, dependendo da carreira, né? Se for uma carreira especial, pode ter mais de um regime jurídico. Um Estado, governo de Estado, tem o Estatuto do Servidor de determinado Estado. Estão ali todas as regras de remuneração, de licenças, de aposentadoria, de benefícios. E existe uma outra categoria que são os militares. É diferente. Você quer ver como é diferente? Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, você pega um estatuto de um servidor público de qualquer município e dá uma olhada lá das infrações administrativas. As infrações administrativas são aquelas coisas que o servidor não pode fazer. E lá também estão as consequências do que acontece se um servidor violar uma dessas normas. Procura aí, no Estatuto do Servidor da sua cidade, se tem a previsão de pena de prisão por infração administrativa. Não tem, né? Claro que não tem, porque servidor civil, para servidores civis, não existe pena de prisão no âmbito do processo administrativo disciplinar. Nos militares tem. Se um militar desobedecer uma ordem do seu superior, ele pode ser preso, e frequentemente é preso. Então você vê que é diferente o regime. O regime jurídico dos militares, ele tem uma hierarquia muito verticalizada, ele tem uns regimes especiais de trabalho, ele entra de férias, por exemplo, se é um militar que trabalha com segurança pública, ele entra de férias, mas ele pode ser reconvocado, interrompe as férias para poder cuidar, e está tudo isso previsto naquele regime jurídico. Então, é por isso que é pertinente essa pergunta. Ora, será que os militares que estão num regime jurídico totalmente diferente, os PMs que trabalham na segurança pública, os militares das Forças Armadas que trabalham com a segurança nacional, será que eles também têm direito a essa redução de jornada? Gente, a decisão do STF não fala sobre isso. Não fala sobre a situação dos militares, fala do servidor público civil e utiliza o Estatuto do Servidor Público Civil para estender esse direito para todos os demais servidores públicos civis do Brasil inteiro. Mas não fala nada sobre militar. Por essa razão, alguns militares, muitos deles, entraram na justiça e a jurisprudência hoje é quase que uníssona no sentido de garantir o direito à redução de jornada também para os militares, seja das forças auxiliares, que são as PMs,
seja das Forças Armadas, que são a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Então, pela jurisprudência, tem sim, e faz todo sentido que tenha, porque esse direito, gente, esse direito é um direito dirigido à pessoa com deficiência. Por exemplo, se um militar tem um filho com deficiência, esse direito não está relacionado ao tipo de atividade que o pai dessa criança com TEA, por exemplo, exerça. Está relacionado com o interesse da criança. Então, quando o Brasil subscreveu a Convenção de Nova York, onde se pactuou que ia fazer essas adaptações de jornada, de condições de trabalho, para favorecer os dependentes do servidor com deficiência, é por isso que o STF estendeu esse direito para o Brasil inteiro, estava pensando na criança. Então, para a criança com TEA, pensa numa coisa, a criança com TEA, que é filho do militar, e a criança com TEA, que é filho de um professor civil do Estado, do município, da União, ela tem menos necessidade de cuidado do que a do servidor civil, se for filho de militar? Não tem, né? Então, aqui você vai levar em consideração a pessoa com deficiência que precisa dos cuidados do pai que é servidor militar. Não é as atribuições do militar que interessam aqui, nesse caso, para o exercício desse direito. Então, naturalmente, o servidor militar, porque o direito também é para o servidor que tenha deficiência, o servidor militar também tem direito à redução de jornada, caso ele mesmo tenha o diagnóstico. Até porque, quando o militar passa no concurso, ele passa no concurso declarando não ter nenhuma deficiência, porque na PM, no Brasil, infelizmente, nas carreiras policiais de um modo geral, eles não admitem pessoas com qualquer tipo de deficiência. De modo que a maioria das deficiências, elas são supervenientes. Mas é claro que vai ter um ou outro caso de um PM, de um soldado das Forças Armadas, né, de um marujo das Forças Armadas, de um cadete, que vai se ver diagnosticado ao longo da vida com transtorno do espectro autista, coisa que não foi identificada quando ele ingressou na carreira. Tão logo ele descubra isso, ele pode também pleitear a redução de jornada de até 50% da sua carga horária. Como última informação necessária, eu tenho a dizer que alguns estados do Brasil, inclusive o estado do Acre, lá no Nortão, já tem legislação, já tem pelo menos normativa, ato normativo próprio da Corporação Militar da Polícia Militar, concedendo esse direito aos servidores militares do estado do Acre. Estou citando o Acre como exemplo. Tem vários outros estados que já têm resoluções e portarias nesse sentido. Muito obrigado. Peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.